Eu estou profundamente desanimado, magoado, chateado, mas lhe digo oi, lhe digo alô e vamos em frente, porque nós vamos enfrentar essa luta. E vamos enfrentar essa luta com a verdade na mão e com coragem. Por exemplo, quero aqui denunciar que o ex-juiz Sérgio Moro, que foi responsável pela mais bem-sucedida operação de combate à corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato, está sendo bigodeado. Você sabe o que é bigodeado lá em Campina Grande? Passado para trás. Está sendo passado para trás pelos deputados, pelos senadores e pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro mandou o porta-voz dele dizer que ele continua a favor do COAF ficar sob Moro e não sob o Ministério da Economia. Mas isso pode mudar, pode haver uma mudança, ou seja, tirou completamente o aval, não falou como tinha de ter falado. Outra coisa, o presidente Bolsonaro deixou correr a tal medida da reforma do Ministério e, com isso, perdeu o grande impacto do momento que foi a mudança no Ministério, o superministério de Moro. Então é bom advertir o seguinte: Bolsonaro foi eleito, primeiro a candidatura dele foi realmente bombada nas redes sociais, mas depois, para ganhar, inclusive no segundo turno, ele contou com a força grande do ódio contra a corrupção no Brasil e do ódio contra o PT. O ódio contra a corrupção ele atendeu logo de saída, dando um superministério para o Moro. Agora está deixando o Moro entregue aos leões na cova, sem Daniel, sem o profeta Daniel para ajudar. Tá certo? Então, eu só quero dizer para ele o seguinte: presidente, presta atenção nisso aí. Essa passagem da COAF para o Ministério da Economia de volta é um descumprimento de palavra, de projeto e de missão. O juiz Sérgio Moro não é um qualquer. O senhor o tirou de um cargo importante e ele é um herói nacional. Pois bem, isso atende aos suspeitos, assustados, condenados e processados de sempre. E eu sinto que esse joguinho de mané do presidente obedece a uma certa mágoa do COAF por causa do episódio do Fabrício de Queiroz lá no Rio. Mas o COAF não tem nada a ver com isso não, presidente. O Fabrício de Queiroz é amigo seu e foi assessor de Flávio e empregou parente de Carlos. Nenhum deles é do COAF, nenhum deles tem nenhuma ligação com o Sérgio Moro. Problema da família Bolsonaro. Agora, o Sérgio Moro não pode ser desmoralizado desse jeito. Tirar o COAF dele é tirar uma arma importante para o estudo, para análise, para pesquisa da lavagem de dinheiro, que é um crime importante hoje, não apenas em termos de corrupção, como também do crime organizado. Já há 8 emendas na Câmara e um projeto com a bênção do Alcolumbre no Senado para passar o Moro, do Alcolumbre no Senado, para passar o Moro para trás. Para passar o Moro para trás, inclusive com uma possibilidade muito concreta de tirar dele a segurança pública para criar um ministério. Lá na Câmara dos Deputados tem um papel lá escrito pelo censor, pelo Torquemada do século XXI, o Alexandre de Moraes, sobre segurança pública, que é para encavalar o projeto do anticrime, o pacote do anticrime do Moro. Então estou alertando, estou avisando aqui, não me venham com 1.500 cartas dizendo que não é bem assim. É assim. Agora, se não for, parabéns, viva o Bolsonaro. Olha aqui, a economia vai muito mal. Então é o seguinte, a reforma da Previdência vai ser votada no primeiro semestre. A reforma da Previdência não vai ser votada no primeiro semestre, porque, por exemplo, amanhã é feriado, 1º de maio,
E nada vai ser votado, porque não vai ter reunião lá na comissão, como não vai ter também reunião no Supremo. Está todo mundo de férias em Brasília. Isso está sendo empurrado com a barriga, porque tem gente interessada em manter a impunidade e a corrupção lá no Congresso e no governo. No governo. O chamado pé atrás está demais, viu? Pois bem, os índices de desemprego são terríveis, né? Agora mesmo, foi anunciado, né, que o desemprego passou para 12,7% e que há 13.400.000 desempregados. E a Folha de São Paulo publicou, e eu acredito, que o Moro não consultou, que o Bolsonaro não consultou o Moro sobre aquela coisa de inocentar o fazendeiro que atirar no invasor. Esse decreto do Bolsonaro não tem possibilidade de passar por cima do judiciário. Quem decide crime de morte no Brasil é o judiciário, não é o executivo. Outra coisa, eu sou a favor de armar o produtor agrícola na sua propriedade, mas não sou a favor de indultá-lo previamente, como o Bolsonaro prometeu no AgriShow. Não. Primeiro, isso não acontecerá porque ninguém é louco de ficar sozinho com uma arma para enfrentar o MST. Eu disse aqui ontem e repito, o MST é uma organização ilegal e o governo tem que fazer é passar por cima do MST com a lei. A lei. O MST não pode funcionar, então não funciona. E só a perspectiva disso acontecer já tirou o MST das invasões. Não houve invasões no governo Bolsonaro e ele tinha que ter ido lá em Ribeirão para comemorar isso, a vitória sobre os tais movimentos sociais da terra, que eram mesmo estimulados pelos esquerdistas e pelos petistas nos governos anteriores. Não inocentar previamente uma pessoa que atirou na outra, dando-lhe um direito da vida do outro, sem nenhuma base legal. Esse foi um palpite infeliz. Como um palpite infeliz, foi uma brincadeira, foi a história de baixar os juros do Banco do Brasil, foi uma brincadeira, o porta-voz foi lá dizer que foi uma brincadeira, aí, hoje, de novo, o Bolsonaro volta ao assunto, pelo que eu percebo, gostando muito de repetir a Dilma. Quem usou esse tipo de uso do banco público, quem brigou contra as taxas altas de juros nos bancos públicos, quem brigou para manter os bancos públicos, foi a presidente poste do Lula, Dilma Rousseff. Juro de banco é um assunto de banco. O banco não é uma empresa privada, é uma empresa mista, né? Ele tem o domínio, o controle do Banco do Brasil. É um controle público, ou seja, nós, a população brasileira, somos seus acionistas, o presidente é nosso representante e tem sócios no mercado, o banco tem produtos, o banco compete no mercado. Os juros são altos? Os juros são altos. São altos porque a economia brasileira vai muito mais e a reforma muito mal, e a reforma da Previdência não resolve sozinha. Ajuda a combater o déficit público, ajuda a resolver o problema das contas públicas, mas é preciso que algo seja feito, é preciso que o governo tome alguma atitude em algum lugar que não seja simplesmente reformar a Previdência. Bom, eu precisava ainda falar de duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, o Temer, pela quinta vez, réu na Justiça Federal, por causa de um delito cometido no âmbito do Porto de Santos. O Temer é um produto do PT. Ninguém se esqueça que o Temer era do MDB, mas foi 2 vezes vice-presidente de Dilma. Foi o Temer quem elegeu Dilma. Portanto, aquela história de golpista, porque apoiou o impeachment de Dilma, é mais uma mentira, mais uma farsa do PT. O PT não chegaria à presidência por mais 8 anos, e depois perdeu, né, metade de um mandato da Dilma, porque ela sofreu impeachment, sem o apoio do MDB e do Temer.
Então, ao ser condenado, o Temer é mais um da quadrilha do PT, associado à quadrilha do PT, só que ele já vinha, desde antes, praticando esse tipo de corrupção, ou seja, pode ser até da política de antes, né? Pois bem, e a outra coisa que eu queria registrar é a minha profunda tristeza pelo que está acontecendo na Venezuela, e não se sabe que desfecho vai ter isso, mas já se sente no ar um predomínio do Maduro com o apoio forte do Putin, né? E eu queria ainda, a respeito da Venezuela, lembrar duas coisas. Felizmente o PT não está no governo, porque se o PT estivesse, o Brasil estaria ao lado do canalha que eu vi na imagem, você viu também, mandar um tanque, um carro de combate, passar por cima de pessoas desarmadas. É um bandido que só um bando de acelerados doidos como esse do PT que poderiam aprovar isso. Em segundo lugar, nós temos um risco muito sério de Cristina Kirchner ganhar a eleição na Argentina, porque o Macri fracassou, e é bom o Temer ver com cuidado onde o Macri errou, porque ele também está indo aí pelo caminho do Macri. Esse populismo, né, de tabelar preço de diesel para agradar caminhoneiro, liberar produtor rural a matar porque produz bastante bem, né? O nosso agronegócio é uma galinha de ovos de ouro, não é um bom caminho. E não vai ser bom a Kirchner ganhar a eleição e ficar do lado do Maduro e contra o Brasil. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.